Olá, irmãos, graça e paz, tudo bom com você? E estamos de volta para mais um estudo bíblico, claro, baseado na Confissão de Fé de Westminster. O capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo 26, que trata a respeito da comunhão dos santos. E eu quero iniciar essa nossa palavra explicando o termo santo dentro da construção da frase comunhão dos santos, né? Porque há algumas pessoas que podem, assim, na sua falta de conhecimento, podem achar que comunhão dos santos tem a ver com os santos do catolicismo romano. Muitos anos atrás, lá pela década de 90, mais ou menos, uma moça se converteu e quando ela estava na igreja mais ou menos um mês, ela lendo os salmos, ela se deparou com um versículo lá no Salmo que fala sobre os santos. E então ela quando encontrou isso comigo, disse: pastor, eu tenho uma dúvida, gostaria que o senhor me ajudasse. E eu disse: pois não, minha irmã, qual é? Então ela abriu o Salmo e leu lá, né, onde fala dos santos. E ela me perguntou se aqueles santos que o Salmo fala são os santos do catolicismo romano, né? E eu disse que não, né, porque afinal de contas a Igreja Católica Romana nem existia ainda. A Igreja Católica Romana só passaria a existir milhares de anos depois, né? Muitos anos depois que ela viria a existir. Então, os santos mencionados nos Salmos, né, bem como os santos mencionados aqui no título Comunhão dos Santos, não tem nada a ver com os santos do catolicismo romano, mas a palavra santo aqui é sinônimo de crente. Então, quando a Bíblia menciona o santo, ela está falando de crente. Então, o crente é chamado de santo. É muito comum você ler as cartas do Novo Testamento, sobretudo as cartas de Paulo, onde Paulo, ao se dirigir para uma igreja, ele chama a igreja de santo, né? De santos, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em determinado lugar. Se Paulo escrevesse uma carta para a igreja brasileira, certamente ele diria aos santos que estão no Brasil. Então é assim que a Bíblia se refere ao crente. O crente é santo. Essa questão de que o crente é santo, há dois aspectos, né? Há dois aspectos no fato de que o crente é chamado de santo. Um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo significa que o Senhor Deus tirou o crente do mundo, né? De uma vida mundana, de uma vida de perdição, de uma vida de pecado, né? Então o Senhor resgatou o crente do mundo. A própria palavra igreja, na língua grega, a palavra eclésia, é formada por duas palavras gregas, uma preposição e um verbo. Eclésia vem de ek, que é uma preposição que significa para fora, mas a palavra kaleo, que é um verbo que significa chamar. Então, literalmente eclésia significa eu chamo para fora. Então, Deus tem chamado sua igreja para fora do mundo, ou de uma vida mundana. Deus tem chamado sua igreja de sob a influência do mundo, para que essa igreja pertença a ele. Então, o aspecto negativo do santo, de ser santo, é que o crente foi tirado de uma vida mundana, de uma vida de pecado. E o aspecto positivo é que uma vez que o Senhor Deus tirou o crente de uma vida de pecado, de perdição do mundo, o Senhor Deus, mediante o sangue de Jesus, purificou aquele crente de todo o seu pecado, perdoou todos os seus pecados e deu a ele a justificação. E então agora, dentro desse aspecto positivo, é dever do crente se consagrar a Deus, se dedicar a Deus e ao serviço do reino de Deus. E um aspecto de o crente se dedicar a Deus e ao reino de Deus é compartilhando a mensagem do reino com aqueles que estão perdidos. Então, o compartilhamento do evangelho é um eleito chamando outros eleitos, ou é um santo eleito chamando outros eleitos para serem santos. Então, ninguém tem aqui na testa o letreiro, eu sou eleito, ninguém tem, né? Então, por isso que nós devemos pregar o evangelho para todos. Qualquer pessoa que passar à nossa frente, homem, mulher, menino, menina, rico, pobre, negro, branco, nós devemos evangelizar a todos, porque certamente Deus tem os seus eleitos. Então, o que acontece? Mediante o compartilhamento do evangelho com aquela pessoa, se aquela pessoa for um eleito do Senhor, e se aquele for o tempo exato do Senhor tratar com o coração daquele eleito, o Senhor vai renovar a vontade daquela pessoa, vai iluminar o seu entendimento, vai transformar seu coração e aquela pessoa se tornará sensível e suscetível à mensagem do evangelho que nós estamos compartilhando com ela.
Então Deus tem seus eleitos e ele chama esses eleitos através dos eleitos santos. Então aqueles que são eleitos, mas que não são crentes ainda, eles são chamados no tempo determinado e então eles vivem uma vida de santidade para o louvor de Deus. A santificação na vida do crente envolve 3 níveis. O nível inicial, nível progressivo e nível final. O nível inicial tem a ver com o momento da conversão. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e confessa a Jesus como Senhor e Salvador dela, naquele momento Deus planta nela a santidade de Cristo. Então, só pelo fato de que aquele pecador se uniu a Cristo, ele é chamado de santo. É chamado de santo. Então, essa é a santificação inicial. Então, independentemente das conquistas espirituais do crente, ele é chamado de santo só pelo fato de que ele está ligado a Cristo, unido a Cristo. A santificação no sentido progressivo significa que o crente, enquanto viver, ele vai lutar a vida toda contra a sua velha natureza, contra o velho homem que ainda habita nele. Então, ele vai lutar contra a sua velha forma de pensar, contra a sua velha forma de falar, contra a sua velha forma de agir e contra até mesmo a sua velha forma de se vestir. Então ele vai lutar contra isso a vida toda e vai procurar se revestir do novo homem, do homem que agora é santo, vai buscar se revestir de uma vida de consagração a Deus, de uma vida de louvor a Deus, de adoração a Deus. Então, nessa vida, o crente ele vai o tempo todo lutar contra o pecado. A santificação progressiva, ela é cheia de altos e baixos. Eu gosto de ilustrar a santificação progressiva com a gangorra. Os irmãos sabem que é a gangorra, né? Que ora a gangorra está aqui em cima, ora ela está aqui embaixo e daqui a pouco inverte. Quando aquele que estava aqui embaixo veio para cima, o que estava em cima veio embaixo, né? Então, por conta dos pecados, a nossa santificação ela é assim, cheia de altos e baixos, né? Então, o crente nessa vida vai sempre lutar contra a sua velha natureza. E outro detalhe é que nessa vida é possível um crente ser mais santificado do que outro. Por exemplo, a gente olha para a vida dos puritanos que viveram no século XVII, eles eram chamados de gigantes de Deus. Então foram homens que viveram uma vida de santidade mesmo, aqueles homens. Então quando a gente compara quando a gente se compara com a vida daqueles homens, né, a gente percebe como a gente está longe daquilo que Deus almeja para nós. E então nós temos o terceiro nível da santificação, que é a santificação final. Essa santificação final vai acontecer quando o crente chegar no céu. Então, quando o crente chegar no céu, a sua alma vai ser aperfeiçoada em santidade e o crente vai desfrutar da presença de Deus em luz e glória. E então, lá no céu, o crente não lutará mais contra o pecado. Então, lá no céu, sua santificação não será cheia de altos e baixos. E nenhum crente lá vai ser mais santificado do que o outro. Mas todos serão igualmente santos, perfeitamente santos. Mas essa santificação final só vai acontecer quando o crente chegar no céu. Nessa vida, ele vai sempre estar cheio de altos e baixos, vai estar sempre lutando contra uma vida de pecado, contra a sua velha natureza. Entremos então agora, irmãos, no assunto da nossa aula, que é a comunhão dos santos, né? Vejamos alguns pontos a respeito desse assunto. Então, nós temos, em primeiro lugar, assim, o que é a comunhão dos santos? Uma explicação, o que é a comunhão dos santos? E a confissão de fé, tratando dessa questão, diz assim, todos os santos, e lembre-se que santos aqui é no sentido de crentes em Jesus Cristo, então todos os santos estão unidos uns aos outros no amor. Então a comunhão dos santos tem a ver com essa união mística que é entre todos os crentes. Essa união mística que é entre os crentes acontece por conta de uma experiência que todo crente tem, uma experiência que tem sido assim muito debatida, muito polêmica, que é a experiência do batismo com o Espírito Santo, né? Então a Bíblia ensina que foi através do batismo com o Espírito Santo que todo crente recebe quando se converte, que há essa união mística entre todos os crentes. Permitam-me ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 12 e 13. Aqui Paulo fala sobre a unidade que há no corpo de Cristo, a igreja. Então ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então aqui nós temos a doutrina do batismo com o Espírito Santo, que apesar dos pentecostais dizerem que essa é uma experiência que nem todo crente tem, né? Apesar de dizer isso, nós confrontamos esse pensamento pentecostal, entendendo que é um pensamento equivocado, porque o nosso entendimento, de acordo com várias passagens da Bíblia, inclusive essa aqui, é que todo crente, no momento da sua conversão, ele foi batizado com o Espírito, e por conta desse batismo é que o crente é colocado no corpo de Cristo. Então, esse crente, mais aquele outro, de todas as épocas, eles, de forma mística, pela união do batismo com o Espírito, eles formam um só corpo em Cristo Jesus, né? Então, irmãos, a comunhão dos santos se refere à união espiritual em que todos os crentes se encontram no corpo espiritual de Cristo. Todo crente verdadeiro se encontra na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. E é Cristo, pelo batismo com o Espírito, que coloca o crente na igreja. Veja que a gente acabou de ler uma passagem onde Paulo ilustra a igreja, fala da igreja, tomando o corpo como ilustração, né? Então, nós temos o corpo é formado de cabeça, membros e tronco, né? Então, são vários membros que o corpo tem, todavia não são vários corpos, e sim um corpo só. Então, nós temos membros superiores, membros inferiores, e eles formam um só corpo e não vários corpos. Então veja que os membros estão unidos um ao outro no corpo, né? Os braços, as pernas, os olhos, as orelhas, né? Tudo está unido no mesmo corpo, formando um só corpo e não vários corpos, né? Então o crente em Jesus está unido, está ligado um ao outro. Dessa forma, todos os crentes são irmãos espirituais por terem a mesma fé salvadora. Em Romanos capítulo 12, e versículo 5, Paulo diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, veja a ilustração do corpo, né? A figura do corpo para ilustrar a igreja. Embora haja muitos membros no corpo, não há muitos corpos, mas apenas um único corpo. Assim é a igreja. Embora a igreja seja formada por muitos membros, não temos muitos corpos, muitas igrejas, temos uma só igreja. Então a comunhão dos santos é isso aí. A comunhão dos santos tem a ver com a união mística, a união espiritual, em que todos os crentes estão unidos uns aos outros no vínculo do Espírito. Então o Espírito vem, o crente é batizado com ele, e então de forma misteriosa todos os crentes são unidos, formando um só corpo. Dentro dessa questão, o que é a comunhão dos santos, nós temos alguns subpontos. Veja que a comunhão dos santos deve observar três princípios. A comunhão dos santos deve observar três princípios. O primeiro princípio que a comunhão dos santos deve observar é que deve haver comunhão dos santos no culto público. Os crentes devem ter comunhão no culto público. A Confissão de Fé, quanto a isso, diz: os santos são obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus. Eu acho interessante essa colocação da Confissão de Fé, que diz que os santos, né, os crentes, são obrigados. Então, obrigados a quê? Obrigados a manter uma comunhão no culto de Deus. Então a gente aprende daqui que participar do culto de Deus não é algo opcional, mas é algo obrigatório, é um imperativo. Deus, através dos seus presbíteros, né, docentes e regentes, chama todo o povo para se juntar a ele em culto de adoração, para se juntar a ele em louvor e em adoração ao nome dele. No Velho Testamento, o ajuntamento do povo de Deus para o culto público era chamado de Santa Convocação e Assembleia Solene. Esses termos devem ainda prevalecer em nossos dias. O que é um culto? Tomando essas expressões do Velho Testamento de forma emprestada, nós afirmamos que o culto ainda hoje é uma santa convocação. Por quê? Porque é um Deus santo, através de presbíteros santos, convocando o povo santo para uma Assembleia Santa, para um culto santo. É uma Assembleia solene, porque naquela Assembleia nós não faremos outra coisa senão orar, cantar louvores ao Senhor, ler a palavra do Senhor e ouvir a palavra do Senhor, além de participarmos dos sacramentos.
via de regra, da ceia que a gente toma todo mês. O batismo tem de vez em quando, mas a ceia tem todo mês. Então, o crente em Cristo, ele é convocado a semanalmente ter aquele momento de adoração ao Senhor. Sobretudo no dia do Senhor, o domingo, que é o dia do Senhor. Então o crente é convocado para, nesse dia, estar no culto de Deus. Nesse dia, no domingo, dia do Senhor, o crente não deve estar na feira, não deve estar no mercado, no shopping, não deve estar na praia, não deve estar em lugar nenhum, não deve nem estar em casa, fazendo tarefas de casa, fazendo tarefas da faculdade, do trabalho. Ele tem 6 dias para fazer isso. 6 dias para fazer isso. Mas o domingo, por ser o dia do Senhor, é um dia reservado, onde os santos são convocados por Deus, através dos presbíteros santos, para que se juntem numa santa convocação, para uma assembleia solene, para glorificar a Deus. Então, meus irmãos, daqui aprendemos que o crente em Cristo não deve negligenciar o culto público, mas o crente deve participar do culto público. O crente só não deve participar do culto público se ele estiver enfermo e não puder se locomover para a igreja, ou se ele estiver fazendo alguma atividade de misericórdia, ou seja, ele teve que socorrer alguém, ao médico, né? Ou então se ele estiver envolvido em algum trabalho necessário. Por exemplo, ele é médico e a sua escala caiu no dia do Senhor. Ele é policial, é segurança de uma empresa, então ele caiu na escala, mas se ele está em casa, se ele não está trabalhando, ou se ele é dono do seu próprio negócio, se ele é seu próprio empresário, ele deve fechar sua empresa, ele deve deixar seus negócios do dia a dia de lado, para que no dia do Senhor ele se junte numa santa convocação e numa assembleia solene a outros crentes para cultuar a Deus. Portanto, o crente não deve negligenciar o culto público, mas deve participar dele. E o Novo Testamento reforça este ajuntamento para o culto do Senhor. Por exemplo, Atos capítulo 2, versos do 42 ao 46, o resumo desses versos é o seguinte: e os discípulos, os crentes primitivos, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja agora, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A gente, quando olha para a igreja primitiva, a gente percebe que todos os crentes estavam juntos na igreja. Não tinha essa de assim, eu cultuo a Deus em casa mesmo. Eu tenho algumas coisas para fazer em casa, eu não vou ao culto hoje não. O testemunho do livro de Atos é que os cristãos estavam juntos, sempre juntos, no cenáculo, no templo, nas casas, juntos, orando, ouvindo a pregação da palavra. Estavam juntos, eles não negligenciavam o culto. Meus irmãos, como nós devemos aprender com esses irmãos? No dia do Senhor, a não negligenciar o culto do Senhor. Então a comunhão dos santos envolve a comunhão no culto público. Eu tenho que deixar minhas tarefas normais do dia para me juntar a outros crentes no culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Ainda Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, tem aqui uma exortação para aqueles que negligenciam o culto. Hebreus 10, 24 e 25 diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja agora, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, note que nessa passagem, o autor é claro em dizer que havia um costume entre alguns irmãos, lá na época da igreja primitiva, alguns irmãos que deixavam de se congregar para fazer outra coisa, se afastavam do culto. E então a exortação apostólica aqui é: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Irmãos, que nós tiremos esse mau costume de no dia do Senhor irmos fazer qualquer outra coisa, negligenciando o culto. Então você que é estudante, deixe as atividades da escola ou da faculdade para outra hora ou para outro dia.
Mas venha para o culto, venha adorar a Deus, venha crescer espiritualmente, venha ouvir a palavra do Senhor. E você que é seu próprio patrão, meu irmão, feche seu negócio e venha à igreja, venha cultuar a Deus, venha se juntar a outros santos. Não deixe de se congregar, não tenha esse mau costume de não se congregar com os outros irmãos no dia do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Em segundo lugar, a comunhão dos santos envolve comunhão no dever social. A Confissão de Fé quanto a isso diz: os santos são obrigados a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades. Mais uma vez aqui eu enfatizo o que diz a Confissão de Fé. O crente é obrigado. Então não é uma opção, a gente viu lá em cima, não é uma opção o crente participar do culto público, é um dever, é um imperativo, é uma obrigação. Da mesma forma, não é uma opção o crente ajudar irmãos necessitados, mas é um dever, é um imperativo. Aquele que é mais abastado, cuidar daquele que é menos abastado. É o imperativo do Senhor, nos chamando a atenção para que a gente olhe para os crentes mais necessitados. Eu gosto de citar um exemplo de Calvino. Calvino dizia mais ou menos assim, que quando Deus me dá uma saca de trigo, ou quando Deus me dá um barril de vinho, certamente Ele vai tocar no coração de algum necessitado, de algum pobre, que vai bater a minha porta para que eu compartilhe com ele um pouco daquele vinho ou um pouco daquele trigo. Ou seja, Deus nunca me dá nada para que seja usado de forma egoísta. Isso aqui é meu, é fruto do meu trabalho, é fruto do meu suor. Deus lhe deu o privilégio de ter um trabalho, de ter um salário, enquanto que aquele outro, Deus não deu esse privilégio. Então o que acontece? Aí Deus coloca essa pessoa no seu caminho para que você socorra essa pessoa. Isso não significa que eu vou distribuir meu dinheiro com todo mundo, né? Com todo mundo. Mas significa que eu conheço quem são os necessitados, sobretudo os necessitados que são meus irmãos na fé, a quem eu devo socorrer, para quem eu não devo fechar os olhos, mas eu devo ter meus olhos bem arregalados, para ajudar o irmão numa cesta básica, para ajudar o irmão num medicamento que ele não está podendo comprar, para ajudar o irmão a ter um sapato melhor, que o sapato já está desgastado, está velho, né? A ter uma roupa melhor, cuidar daqueles que são necessitados. Deus coloca pobres no nosso meio para que a gente cuide deles. A Bíblia diz que os pobres sempre teremos conosco. Então Deus coloca pobres na igreja para que a igreja cuide deles. Você se lembra lá de Atos capítulo 6, quando houve a instituição do diaconato? Então havia as viúvas pobres dos judeus e as viúvas pobres dos gregos. E então os apóstolos estabeleceram diáconos para cuidar desses irmãos pobres. A igreja hoje tem diáconos para cuidar desses irmãos pobres. E não somente os diáconos como junta diaconal, mas cada crente em particular, né, cada crente individual também pode socorrer algum irmão pobre, algum irmão necessitado. Então eu particularmente, eu posso pagar a energia de irmão pobre da igreja. Eu posso pagar uma conta de água do irmão pobre da igreja. Eu posso dar um sapato de presente, uma roupa de presente para o irmão pobre da igreja, que eu sei que é pobre. Eu não me refiro àquela pessoa que está na igreja, mas que é um preguiçoso, que não tem nada porque é preguiçoso, porque não quer trabalhar, porque não sai para procurar emprego. Quanto a esses, Paulo diz, aquele que não quer trabalhar também não coma. Então eu não estou aqui me referindo a gente que tem saúde, que tem capacidade de arranjar emprego, mas que fica em casa dependendo dos pais. Não, eu estou me referindo àqueles que são pobres mesmo. Certamente que você que está me assistindo, você sabe diferenciar uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que é largadona, né? Uma pessoa e uma pessoa que é pobre. Você sabe diferenciar entre um e outro. Quanto à ajuda que o crente deve dar aos necessitados, eu tenho aqui relacionadas algumas passagens bíblicas que nos ajudam a pensar sobre isso. Atos capítulo 2, versos 44 e 45, diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Veja, aqui não existe nenhuma palavra aqui de que aqueles irmãos mais abastados tinham a obrigação de vender tudo o que tinham e dar tudo para os pobres.
Mas eles faziam isso de forma voluntária. Eles tinham a obrigação de ajudar. Eles não tinham a obrigação de vender tudo que tinha e dar tudo que tinham. Não. Eles tinham a obrigação de ajudar de alguma forma. Mas veja aqui, o amor entre eles era tão grande que eles vendiam suas propriedades de forma voluntária e pegavam o dinheiro e distribuía entre os irmãos que eram necessitados, que precisavam da ajuda deles. Então o texto aqui fala que eles vendiam as propriedades e bens e distribuía o dinheiro à medida que alguém tinha alguma necessidade, né? Ainda em Atos capítulo 11, versos 29 e 30, temos o seguinte: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então nós temos aqui, mais uma vez, a prática da igreja primitiva em enviar socorro, enviar donativo aos irmãos que estavam passando necessidade lá na Judéia. Também eu posso citar Tiago capítulo 2, versos 15 e 16, que diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, irmãos, certamente que nós devemos dizer palavras de bênção, né? Deus te abençoe, meu irmão, né? Devemos dizer isso: Deus te abençoe, Deus te conforte, Deus te console, Deus te enriqueça, Deus supra as suas necessidades. Claro que é bom a gente dizer isso. É uma forma de a gente animar o irmão que está desanimado. Mas, naquele momento, aquele irmão não está precisando apenas que eu diga Deus te abençoe. Mas Deus está ali me colocando como instrumento para abençoar aquele irmão. Eu tenho que ter essa visão. Eu estou vendo que o irmão está carente. Ele está carente de roupa, está carente de alimento. Então, naquele momento, Deus me colocou como instrumento dele para abrir a minha mão e ajudar aquele irmão a ter o que comer, a ter o que vestir, a ter o que calçar. Então, é a pergunta que Tiago faz. Se você apenas diz Deus te abençoe, Tiago pergunta assim: qual é o proveito disso? Você diz Deus te abençoe, mas o irmão continua com fome. Deus te abençoe, mas o irmão continua com roupa rasgada, velha, com sapato velho, até mesmo descalço. Então, eu estou aqui como instrumento de Deus para te abençoar, meu irmão. Toma aqui uma cesta básica, tome aqui um calçado novo, tome aqui uma roupa nova. É isso que Tiago está dizendo. Veja, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de quê? De roupas e necessitados de alimento cotidiano. Então, Deus coloca gente necessitada na igreja, gente pobre na igreja, para que a igreja cuide dessas pessoas. A igreja não pode fechar os olhos para isso, mas tem que ter os olhos bem regalados para isso aí. Então, veja bem, a comunhão dos santos envolve isso. A comunhão no dever social. E eu quero citar mais uma passagem. 1 de João, capítulo 3, versos 17 e 18, o apóstolo diz: olha, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então você, gente da igreja: ah, Senhor, como eu te amo, ah, Senhor, como eu te amo, Tu és tudo na minha vida, Senhor. Tu és tudo na minha vida, eu te quero muito bem, Senhor. E faz essa declaração de amor a Deus. Mas o seu irmão de lado está passando necessidade. O irmão do lado não tem o que comer. O irmão do lado não tem o que se vestir. Quer dizer, o coração daquele que diz: ó, Senhor, como eu te amo, está fechado. Então, esse é um amor hipócrita. O amor para com Deus é revelado no amor para com o próximo. João mesmo pergunta assim: como pode você dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama ao seu irmão a quem você vê? Então, meu irmão, o amor que eu digo que tenho por Deus deve ser manifestado no amor ao meu próximo, ao meu irmão. Então, eu não posso dizer que tenho um amor por Deus se eu não amo o meu irmão, se eu vejo o meu irmão padecer necessidade e eu fechar o coração para ele. Então, quando eu fecho o coração, eu também fecho o meu bolso, eu também fecho a minha mão. E isso não é cristianismo. O cristianismo é o seguinte: olhe para o seu irmão necessitado, olhe para o seu irmão carente e abra seu coração para ele, e abra sua mão para ele e ajude aquele irmão. É isso que nós aprendemos com a palavra do Senhor.
de acordo, meus irmãos, com o princípio social, devemos ajudar os irmãos carentes da igreja. Nós devemos agir como igreja, devemos agir como uma comunidade cristã, como uma sociedade cristã, como uma família cristã, no socorro dos necessitados. Temos que agir assim. Caso contrário, o nosso cristianismo estará abaixo do nível, abaixo daquilo que Deus requer de nós. Então, a Bíblia ensina que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então a gente observa os exemplos da igreja primitiva, onde os irmãos socorriam os mais necessitados. Isso é exemplo para nós. Eu tenho que imitar isso. Eu tenho que contribuir com a minha igreja, para que minha igreja tenha condição de dar uma cesta básica para os irmãos necessitados, tenha condição de comprar um medicamento para o irmão necessitado, tenha condição de pagar uma conta de luz ou de água para o irmão necessitado, para quem sabe até mesmo reformar uma casa de um irmão pobre. A nossa igreja em Jaboatão, ela teve essa visão e ajudou uma irmã pobre da nossa igreja a reformar a sua casa. A minha família teve esse exemplo. Em 1974, houve uma grande enchente em Recife. E a água subiu tanto que cobriu a minha casa e derrubou a minha casa. Quando a água baixou, que a gente voltou para casa, a gente não tinha mais casa, a gente ficou literalmente sem teto. Literalmente. E um olhou para o outro, eu era criança, eu olhei para os meus pais, um irmão olhava para o outro, e agora? A gente não tem mais casa. Literalmente a gente ficou sem teto. Mas aí entrou a igreja. A igreja que a gente fazia parte, a igreja que a gente era membro. E a igreja nos ajudou, e a igreja reergueu nossa casa, nos deu uma casa de volta, onde nos abrigamos. Eu tive essa experiência da ajuda da igreja. Agora, por que foi que a igreja ajudou? Porque os membros contribuíam com ela. Então, ela teve condição de nos ajudar. Eu nasci numa família pobre, meus pais eram pobres, meus pais eram homens do campo. Eram homens do interior de Pernambuco, que trabalhavam na zona rural, pobres. Mas Deus nos colocou numa igreja, onde os irmãos contribuíam com aquela igreja, e na hora que estávamos carecidos de um teto, a igreja chegou e construiu de volta a nossa casa. Louvado seja Deus por isso. Então, a mesma coisa nós temos que fazer por outros irmãos carentes da igreja. A gente não pode fechar o coração para eles. Não pode fechar o coração para eles, sob hipótese alguma. Em terceiro lugar, a comunhão dos santos envolve a comunhão dos santos a comunhão dos santos não me impede de ter uma propriedade privada. A comunhão dos santos não impede que eu diga assim: esse carro é meu, aquela casa é minha. Veja, quanto a isso, a confissão de fé diz assim, que a comunhão dos crentes uns com os outros não destrói nem enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre seus bens e possessões, né? Então, isso significa que aquilo que eu comprei como fruto do meu suor é meu. Então, eu comprei um carro, aquele carro é meu. Eu comprei uma casa, aquela casa é minha. Aquele dinheiro que eu juntei no banco, que eu fiz a economia para não ficar com dinheiro guardado aqui e ser tentado a gastar, então eu coloquei no banco e fiz umas economias, aquele dinheiro é meu. Ninguém tem o direito de se apossar dos meus bens, só porque nós somos irmãos espirituais. A comunhão dos santos não significa que aquilo que é meu pode ser usurpado pelo irmão. Já que nós somos irmãos, então eu posso usufruir do que é seu, inclusive sem lhe pedir permissão. Não, isso está errado. Meu irmão em Cristo, precisa da minha permissão para usufruir do que é meu. Caso contrário, estará agindo como usurpador, usando indevidamente o que é dos outros. Então, por exemplo, nós somos irmãos, mas eu não tenho o direito de entrar na sua casa, de fazer uma cópia da chave da sua casa, e a hora que eu quiser, eu vou lá e abro a porta, e vou na geladeira, e pego o que tem lá, e me sento à mesa e começo a comer. Eu não tenho esse direito. Então, a comunhão dos santos não destrói e nem enfraquece
enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre seus bens e possessões. Então, da mesma forma, ninguém pode entrar na minha casa sem minha permissão, né? Só porque é meu irmão em Cristo, aí entra na minha casa, abre minha geladeira, vai no meu quarto, dentro da minha cama. Não, isso está errado, né? Aquilo que eu tenho é meu e eu posso compartilhar com o irmão de forma voluntária, mas o irmão não pode simplesmente usurpar aquilo que é meu só porque nós somos irmãos. Não, né? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não nos apossarmos de forma indevida daquilo que é dos outros. Uma advertência quanto a isso é que o 8º mandamento afirma: não furtarás, né? É isso que o 8º mandamento diz: não furtarás. Aqui, esse mandamento apresenta o princípio da propriedade privada. Então, a Bíblia dá ao crente o direito de propriedade privada, dá o direito de que ele possua algum bem, né? Então, ninguém tem o direito de se apossar daquilo que é do outro, nem o irmão tem o direito de se apossar daquilo que é do outro, só porque é irmão. Então, ninguém tem o direito de se apossar, seja de forma discreta, através do furto, seja de forma violenta, através do roubo, do assalto, né? Se apossar daquilo que é do próximo. Eu usei aqui as expressões furtar e roubar, né? A lei faz uma distinção entre essas duas coisas. E eu coloquei aqui: alguém que se aposta de forma discreta através do furto. Então, o que é isso? Por exemplo, eu estou, digamos, no consultório médico, e só tem eu lá na sala de espera, só tem eu, a recepcionista que está lá, e tem um outro paciente, e o paciente está do meu lado. E de repente aquele paciente se levanta e vai, digamos, ao banheiro. E no que ele se levanta, ele deixa o celular em cima do sofá. Então, o que acontece? Eu olho, ele não está mais lá porque ele foi no sanitário, mas aí eu olho e vejo que a recepcionista está de cabeça baixa e eu discretamente pego o celular, coloco no meu bolso e discretamente eu vou embora. Quer dizer, isso é furto. É furto porque eu não ofereci nenhuma violência para com aquela pessoa, eu não coloquei a vida daquela pessoa em risco, eu peguei o seu celular sem que ela percebesse. Isso é furto. E o roubo ou assalto é quando alguém, munido de uma arma, de um facão, de uma faca, de uma chave de fenda, ou de um revólver, ou seja lá do que for, ele ameaça a vida de alguém para ter seu celular, para ter seu dinheiro e outros pertences, né? Então, seja através do furto, seja através do roubo, ninguém tem o direito de se apossar daquilo que é do seu próximo. Deus garante ao homem o direito à propriedade privada. A Bíblia garante isso e a nossa confissão de fé está ensinando isso, que eu tenho direito à propriedade privada e que ninguém pode usurpar do que é meu. Então, quando, digamos, um crente chegou na minha casa, porque é meu irmão, e ele entrou na minha casa e pegou a chave do meu carro e saiu, isso não deixou de ser um furto, porque ele não me pediu permissão. Eu não sei quem foi que pegou meu carro. De repente eu chego na garagem, meu carro não está lá. Então eu penso logo, meu carro foi furtado. O irmão não pode fazer isso. O irmão não pode fazer isso, né? O irmão não pode entrar na minha casa, ele tem a cópia da minha casa, da chave da minha casa, e ele entra, e de repente ele vai na geladeira e tira lá 1 litro de Coca-Cola que eu tenho lá e vai embora. Aí quando eu chego em casa, que eu vou almoçar, que eu vou procurar minha Coca-Cola, não está. Quer dizer, não deixou de ser um furto. Então o crente não tem direito de fazer isso, de entrar na casa do seu irmão e se apossar daquilo que é dele, nem o crente e nem ninguém, né? Então, embora nós sejamos irmãos, nós temos direitos à propriedade privada, e se você quer usufruir daquilo que é meu, você tem que me pedir permissão. Em Efésios capítulo 4 e o verso 28, Paulo traz uma séria exortação para os membros da igreja, quando diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então veja aqui que mais uma vez aparece a expressão acudir ao necessitado. Veja que aqui Paulo fala que você furtava, meu irmão, não furte mais. Você que tinha tudo fácil, roubando, furtando, não faça isso. Agora você vai trabalhar. Então veja que Paulo aqui dá a razão para essa demonstração.
Por que eu não devo furtar, mas por que eu devo trabalhar? Seria de esperar que Paulo dissesse, você deve trabalhar, a fim de que você tenha o suficiente para si mesmo e não ser tentado a roubar. Seria de esperar que Paulo dissesse, sejam trabalhadores honestos para que vocês possam alcançar a independência financeira e seu sustento honesto. Não, Paulo não disse que eu devo trabalhar por isso, para juntar dinheiro. Paulo disse que eu devo trabalhar a fim de que eu tenha com que socorrer ao necessitado, com que eu tenha que socorrer os mais pobres. Portanto, segundo essa passagem, ao invés de tirar o que é dos outros, devemos trabalhar para ajudar os outros naquilo que precisarem. Então, eu trabalho, não é para que eu usufrua do fruto do meu trabalho de forma egoísta, não. Eu trabalho para ajudar aquele que necessita. Então, Deus me deu a graça de ter um trabalho, eu tenho um sustento mensal, enquanto que tem outras pessoas que em sua providência, Deus não deu trabalho, mas Deus permitiu que permanecesse na sua necessidade, na sua pobreza. E então, Deus coloca essa pessoa no meu caminho para que o fruto do meu trabalho, o meu salário, seja usado para ajudar aquele irmão que é necessitado. Bom, irmãos, nós vimos aqui a comunhão, o que é a comunhão dos santos. Aí vimos que comunhão dos santos envolve a comunhão no culto público, envolve a comunhão no dever social, e diz que a comunhão dos santos não impede que eu tenha uma propriedade privada, né? E então o segundo e último ponto da nossa aula é a seguinte: a comunhão dos santos e a divindade. Esses pontos que eu usei, comunhão no culto público, comunhão no dever social e a propriedade privada, isso tudo está dentro do que é comunhão dos santos. Então, um segundo e último ponto da confissão de fé é a comunhão dos santos e a divindade. Aí, quanto a isso, a confissão de fé diz assim: todos os santos estão unidos a Jesus Cristo, mas essa comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância da sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer respeito. Parece que os puritanos, quando escreveram isso, estavam vivendo os nossos dias, né? Porque certamente quando eles disseram isso, havia gente que pensava dessa forma, que uma vez que eu estou unido a Deus, então eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu participo da substância de Deus. Havia quem dissesse isso lá, pelo visto, aqui. Mas nos nossos dias, com certeza, há muita gente que acha que pelo fato de que está unido à divindade, então isso faz com que essa pessoa que se une à divindade também seja um Deus. Veja, os hindus, os mormons e a nova era ensinam que o homem é uma divindade ou que caminha para alcançar tal objetivo. Já ouviram falar na yoga? A yoga. O que é a yoga? A yoga é uma prática da religião indiana, é uma prática da religião hindu. E a yoga ensina que sua finalidade, veja qual é a finalidade da yoga. Sua finalidade é despertar a divindade que há em cada um de nós. Então, yoga não é um mero exercício físico, não é um mero exercício de respiração. Não. A yoga tem por trás dela um conceito teológico, tem um conceito doutrinário, religioso. A finalidade da yoga é que você então desperte a divindade que há dentro de você. Há muitos crentes que praticam yoga e eles ignoram que essa é a filosofia por trás da yoga, de que eles estão despertando neles a divindade. Os mormons também dizem o seguinte: como Deus é, o homem um dia será. Então, um pensamento mais completo do mormonismo é o seguinte: assim como nós somos hoje, nós somos homens hoje, Deus um dia já foi. Deus um dia já foi homem e hoje ele é Deus. Aí continuam os mormons: e assim como Deus é hoje, nós um dia também seremos. Então, Deus um dia foi homem e hoje ele é Deus. E nós que hoje somos homens, um dia também seremos deuses. Essa é a teologia da religião mórmon. Agora, o que é interessante, irmãos, é que quando esse tipo de filosofia está lá no hinduísmo, está lá no mormonismo, está lá na nova era, a gente fica calado porque é um pessoal que não conhece a Bíblia e que não se pauta pela Bíblia. Mas o que dizer do fato de que essa doutrina de que o crente se torna uma divindade
é ensinada em algumas igrejas ditas evangélicas. Existe a teologia da prosperidade, a teologia do pensamento positivo, que é um ramo da teologia da prosperidade, onde se ensina exatamente isso, que você, por estar ligado a Cristo, você é Deus. Por exemplo, há uma missionária batista pentecostal muito antiga, chamada Valnice Milhomens. Num programa de televisão, ela disse: somos deuses. Somos deuses. Interessante que quando ela disse isso, houve um pastor apologeta chamado Paulo Romero. Paulo Romero, quando ouviu essa declaração de Valnice, ele entrou em contato com ela e perguntou assim: minha irmã, eu entendi errado ou a irmã disse que nós somos deuses? E ela disse: pastor, o senhor entendeu errado. Eu não disse que nós somos deuses. Eu disse que a Bíblia diz que nós somos deuses. Aí o pastor Paulo Romero disse: eu quero desafiar a irmã para um debate sobre esse assunto, né? E então a irmã desligou a comunicação com o pastor Paulo Romero, e o pastor Romero tentou em outras ocasiões entrar em contato com ela, mas não obteve resposta. Mas a teologia do pensamento positivo, que é um ramo da teologia da prosperidade, ensina que o crente é Deus, que ele, pelo fato de estar unido a Cristo, unido a Deus, ele se torna uma divindade. Quanto a isso, a Confissão de Fé diz que esse ensino é ímpio e blasfemo. Dizer que o homem possui a substância de Deus, que ele é Deus só pelo fato de que ele está unido a Deus em Cristo, ele se torna um Deus. Então a Confissão de Fé diz que esse pensamento é ímpio e blasfemo, do qual devemos fugir. Meus irmãos, eu quero concluir esse estudo dizendo que a comunhão dos santos requer que haja amizade e companheirismo entre os irmãos. E requer que haja comunhão do crente com Cristo. Então, a comunhão do crente é com outro crente e a comunhão do crente é com Cristo. Na verdade, é a comunhão do crente com Cristo que gera a comunhão do crente com outros crentes. Então, nós devemos ter comunhão com Cristo nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E dessa comunhão com Cristo deve haver comunhão entre os irmãos no culto público e nos deveres sociais. Então, nós somos chamados de corpo, né? Juntos somos um corpo, individualmente nós somos membros, mas juntos formamos um corpo, estamos unidos uns aos outros no vínculo do Espírito. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos faça compreender na prática aquilo que nós acabamos de expor. Um abraço a todos.